Nesse vídeo, na nossa etapa 5, nós vamos falar sobre o uso de fonte, mas com resistência, ou seja, usando um resistor. Por quê? Porque, por exemplo, o que a gente viu na nossa última etapa, é difícil achar uma fonte de 3 volts. E meu LED é um LED de 3 volts. Então o que acontece se eu achar, por exemplo, uma fonte de 9 volts e ligar? Eu queimo imediatamente o meu LED. Então é isso que acontece. Como é que eu faço para poder ligar uma fonte de 9 volts no meu LED? Vamos lá. Um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho de matemática, mas a gente consegue. Nós vamos usar um resistor. O que é um resistor? O resistor limita a passagem de corrente elétrica. Então, se eu estou com uma fonte de 9 volts, de meio ampere, ele vai limitar a corrente para o meu LED, permitindo que ele ligue sem risco de queimar. Como é que eu sei que resistor usar? Eu acabei de falar que são milhares. Existem milhares de tipos de resistor. Um para cada corrente. Então eu vou limitando a corrente de acordo com o tamanho do resistor. Então nós vamos ter que usar um pouquinho de matemática agora. Mas logo em seguida já vou dar alguns truques. Existe uma fórmula padrão na eletrônica, que é o V igual a R vezes I. O que? É a tensão é igual a resistência vezes a corrente. O que nós precisamos aqui? Não vamos entrar muito nos detalhes da fórmula. O que nós precisamos? Separar o R, porque eu preciso descobrir que resistor eu uso. Então, separando ele, eu faço que a tensão dividido pela corrente é o resistor que eu preciso. E qual é a voltagem que eu preciso? Vejam como é simples. Basicamente, a voltagem que eu preciso para acender meu LED é a voltagem que a fonte oferece, menos a voltagem do meu LED. Ou seja, eu preciso que o resistor barre essa diferença entre os dois. Então, fonte menos o LED, eu quero que ele barre tudo, vai sobrar só a força do LED. Só a voltagem que eu preciso para o LED. Sobre o que? Sobre a minha corrente. Aqui eu botei um A porque a gente fala em ampere. Então vamos ver. Aqui tem a explicação de cada uma delas, né? Vamos botar isso na nossa prática. Digamos que minha fonte é uma fonte de 9 volts. E o meu LED, nós já vimos, é 3 volts. E a amperagem padrão dos LEDs é 0,02 ampere, ou 20 miliamperes. Isso normalmente vocês obtêm quando compram os LEDs. Se não tiverem, se for um LED que vocês encontraram e retiraram de algum equipamento, utilizem o 0,02, que é o padrão. E então vamos recalcular essa fórmula. 9 menos 3, né, sobre 0,2, então 6 sobre 0,02. Então nossa resistência é 300. 300 o quê? 300 ohms. Né? Ou 0,3 k ohms. Porque o símbolo do ohms é o ômega. Né? Então, assim, vocês podem ver 300 e o símbolo do ômega. Nós estamos falando em 300 ohms. Descobri então que eu preciso de um resistor de 300 ohms. Então esse resistor eu preciso, para botar na minha placa, se eu usar uma fonte de 9, um resistor de 300 ohms. Como é que eu vou descobrir qual dos milhares de resistores são de 300 ohms? Aqui, só para facilitar um pouco, eu botei para vocês uma tabela padrão, né? Usando qual resistor você tem que usar, com a fonte, a voltagem da fonte e a voltagem do resistor, do LED, né? Usando como base 0,02. Por que eu botei 2 aqui? Porque normalmente os LEDs vermelhos e os LEDs amarelos, eles usam 2 volts. Então vamos entender um pouco a tabela de cores. O que é a tabela de cores? É essa meleca aqui, tá? Milhões de informações. Cada cor do resistor indica um número. O conjunto desse número forma a resistência dele. Então, de acordo com as faixas, eu vou montando. Então, por exemplo, o resistor que a gente precisa é 300. Né? Então, ele vai ser laranja, preto
e tá 30, 300 e marrom. Laranja, preto e marrom. Porque veja que a terceira faixa é só para os resistores de precisão, que são esses azuis. Os resistores beges, eles só tem 3 faixas. Os resistores azuis têm 4 faixas. Existem os resistores de 5 faixas. No caso, nós vamos tratar com esse resistor mais comum. Essa tabela é bastante confusa para quem está começando. Então, eu, particularmente, uso uma outra tabela, um atalho, que é esse. Parece complexo, mas não é, porque vocês vão ver que se vocês estão procurando o resistor pela capacidade dele, basta olhar, nós estamos falando de 300. Ó, laranja, preto e vermelho, até errei, laranja, preto e vermelho. No caso, nós vamos usar aqui um de 330, que eu não tenho de 300, por exemplo. Então, nós vamos usar 330, laranja, laranja e vermelho. Ok? Se vocês têm o resistor e querem saber qual é a capacidade dele, basta você olhar as cores e achar aqui. É muito difícil porque muitas cores, sim, mas se vocês forem pela última cor, vocês vão ver que cada coluna, a última cor é a mesma. Então eu tenho dourado, preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo e verde. Então vocês começam de trás para frente, aí fica mais fácil. Então como é que vai ficar a nossa protoboard? Nós temos a nossa fonte de 9 volts. Eu tenho o botão, vou colocar um resistor. O resistor poderia estar antes ou depois do botão, porque o botão suporta os 9 volts. E o LED passa pelo resistor. Ok? Vamos ver isso na nossa mesa de trabalho. Eu preciso ligar a minha fonte 9 volts, obviamente ela está desligada, Vou trabalhar sempre com ela desligada. Só vou deixar ela conectada aqui, mas a fonte está desligada. Eu vou deixar ela para 9 volts. E agora eu vou colocar o resistor. Como eu disse, ele pode ser antes ou depois, tanto faz. Para seguir o nosso desenho, vamos desligar aqui, vamos colocar o resistor na saída, nosso botão, e essa perninha está nessa coluna, então eu coloco em qualquer um desta coluna, perfeito, e ligo ele ali. Tá claro? Então eu liguei a minha fonte no botão, o botão, antes de passar antes de chegar no LED, ele passa pelo nosso resistor. O nosso resistor, não sei se vocês vão conseguir enxergar, é laranja, laranja, vermelho. Ele não é polarizado, então não faz diferença o lado que vocês colocarem ele. Então não faz mal se a perninha está aqui ou está lá, não faz diferença. Laranja, laranja, vermelho. Laranja, laranja, vermelho. Ok? Vamos testar? Vamos ligar a fonte. Se não explodir o LED, é porque funcionou. Vamos ligar. E está aí o nosso LED. Ligado em 9 volts.